texto lido com muita alegria pelo nosso irmão, companheiro, pastor Samuel Tomé. Vou ler mais uma vez para que a minha mente possa focar melhor. Diz assim: portanto, meus amados e muito dignos e muito queridos irmãos, minha alegria e coroa, estai assim firmes no Senhor, amados. Rogo a Evódia e rogo a Sintique que sintam o mesmo do Senhor. E peço-te também a ti, meu verdadeiro companheiro, que ajudes essas mulheres que trabalharam comigo no Evangelho, e com Clemente e com os outros cooperadores cujos nomes estão escritos no livro da vida, ou estão no livro da vida. Regozijai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória, e a todos os homens, melhor dizendo, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. E quanto ao mais, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai. Verso 9: o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Glória a Deus. Queridos, eu estava hoje meditando nesse texto. A minha vontade era de ministrar todo o capítulo. São 23 versículos, e é o capítulo final desta epístola, que nós já aprendemos aqui ser a epístola da alegria. E esta alegria, não só a alegria da igreja que cooperava com Paulo, mas a alegria do coração de Paulo, por ter esta igreja como cooperadora. E é importante lembrar que o apóstolo está preso quando está escrevendo essa carta. E ele está preso em uma prisão ou em um ambiente hostil. Está preso, sofrendo. Todo preso, independentemente se seja em casa, se seja numa prisão, numa masmorra, preso é preso. Preso não tem liberdade. Preso não tem privacidade. E quando o apóstolo Paulo escreve a famosa carta da alegria, é nesse contexto que ele está. Um contexto de muita angústia, de muito sofrimento, de muitas provas e de muitas perseguições. Um contexto em que já falei para os irmãos que, escrevendo a Timóteo, na segunda carta, capítulo 1, versículo 15, ele diz que todos o abandonaram, todos se apartaram dele. E é nesse contexto que ele escreve a carta da alegria. É como se eu chegasse para você que talvez está passando um momento de dificuldade, de luta, e eu dissesse: eu preciso que você cante um hino com alegria. Ou eu preciso que você traga uma palavra neste púlpito com alegria. Ou lá na sua congregação, ou lá no círculo de oração, aonde você rege, ou aonde você dirige, ou onde você tem sido instrumento de Deus, e você está dilacerado por dentro, sendo perseguido, passando as lutas, mas está você lá com uma alegria, glorificando a Deus. É uma alegria sobrenatural, é uma paz que excede todo entendimento, realmente, literalmente. O apóstolo Paulo escreve então o capítulo 3, onde ele fala dos cães, onde ele fala dos maus obreiros, dos falsos obreiros, e de como a igreja deveria se precaver desse tipo de gente.
E quando ele linka o capítulo 4 com o 3, porque é uma carta, então não tem capítulos na realidade, quando ele linka um parágrafo no outro, ele diz assim: portanto, meus amados irmãos, minha alegria, coroa minha, olha que coisa bonita, estai assim firmes no Senhor, amados. É como se Paulo estivesse externando a sua alegria de ter uma igreja que cumpria tudo aquilo que necessitava cumprir para seguir bem na obra do Senhor, para seguir bem no caminho do Senhor. E eu estava meditando hoje nesse texto, e eu ia focar no versículo 6 em diante, onde a gente vai dar uma atenção, mas aí o capítulo 4, versículo 1, me chama a atenção, quando Paulo finaliza o versículo dizendo: estai assim, firmes no Senhor, amados. Ele está exaltando a Deus por uma igreja que está combatendo o pecado, combatendo os falsos obreiros, combatendo a pregação falsa e legítima, que não é a boa nova como deveria ser. Ele está glorificando a Deus por uma igreja que tem postura, que contribui, que dizima, que oferta, e ele finaliza aquele grito de alegria, chamando-a de minha alegria, de minha coroa. E aqui ele faz referência à coroa que é dada ao atleta quando ele chega no final de uma corrida. Ele está dizendo assim: olha, todo o sofrimento que eu passei, toda a angústia que eu estou passando, se vocês permanecerem firmes no Senhor, vocês são a minha recompensa diante de Deus. Olha que coisa linda, porque a maior recompensa para o servo de Deus não é ganhar dinheiro, a maior recompensa para o servo de Deus não é ganhar fama, não é ganhar coroa de louro, ou realmente não é ganhar status. A maior recompensa que a igreja do Senhor pode receber e pode dar a alguém é quando ela permanece firme, e tudo que é ensinado, e tudo que é ouvido, e tudo que é aprendido, ela sai daqui e ela coloca em prática lá na rua tudo que ela ouve. Mas ele termina o versículo 1 dizendo: estai, pois, firmes no Senhor. Eu vou contar de 1 até 3 e você vai repetir essa expressão final ali comigo. 1, 2, 3. Estai assim firmes no Senhor, amado. É uma palavra, pastor, tão simples que poderia passar em branco, mas não passou. Não passou porque toda vez que eu vou interpretar um texto, eu vou de palavra por palavra no original, para ver o seu real sentido. E sabe o que é que eu descobri? Que essa palavra, ou essa expressão, estai firmes, ou permanecei firmes, é um grito de guerra. Olha por que não pode passar em branco. Vamos entender isso aqui. Essa expressão é uma expressão do linguajar militar romano. Todo mundo aqui sabe que os romanos são meio pirados com o negócio de soldado, de legião. Todo mundo aqui sabe. Paulo, se quer se dirigir a uma igreja romana, ele precisa muito utilizar de nomenclaturas e de expressões de soldados. Por quê? Chamar a atenção de uma igreja romana. E olha o que aqui Paulo está dizendo. Tá tudo bem. Vocês estão glorificando a Deus. Vocês estão andando no caminho, vocês estão exaltando a Deus pelas vossas obras. Aí ele diz: permanecei ou estai firmes no Senhor. E o que é que essa palavra quer dizer, pastor Felipe? Quer dizer assim, ó, não recuem. Pronto. Eu estava aqui encabulado com essa expressão. A expressão permanecer firme quer dizer: fiquem na postura. A expressão permanecer quer dizer: não abandonem o posto. Não abandone aonde você foi colocado. Olha que coisa linda, irmão, isso aqui. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Porque quando o exército romano estava
lutando, degladiando, que vinha lança, que vinha seta, que vinha flecha, que vinha pedras de catapultas, que era usado muito por eles, que vinha bombardeio. Aí é natural, irmão, do soldado querer recuar, é natural do soldado querer desanimar. Aí o capitão ia lá na frente e usava a seguinte expressão: estequete. Aí todo mundo parava. Olha que coisa linda. Estavam pensando em recuar. Está muito pesada a artilharia. Porque quer ver a artilharia vir pesada para cima de alguém, é só colocar a mão e fazer a obra de Deus. Quer ver a artilharia pesada para vir sobre alguém? É só ser fiel a Deus em um mundo tão controverso. Aí, irmão, vem enxurrada de crítica, vem bombardeio espiritual. Parece que o demônio fica com a missão de te apunhar, de te tirar da bênção. Aí o capitão gritava: estequete! Aí eles paravam com a arma. Porque esse grito era: não saiam da posição. Esse grito era: não recuem dessa batalha. Não se mova do seu lugar. E o soldado aqui, ó, com o escudo na mão, aqui, ó, e tome chumbo, tome lança para cima dele, tome escudo. Mas o capitão deu um grito, e o grito é: não se mova do seu lugar, permaneça. Mas quando o capitão gritava isso, é porque ele já tinha certeza que o reforço já estava vindo, irmão, e que a artilharia pesada estava vindo para dar cobertura. Ei, pastor, o que é que o senhor quer dizer? Que o capitão está gritando para alguém aqui nesta noite: não se mova do seu lugar. Pronto. Eu estava hoje à tarde, eu disse: não, Senhor, isso aqui nem ele deu atenção, que dirá eu? O Senhor disse: tu que pensa. Aí é o grito de guerra do capitão dizendo: difícil não é começar, difícil não é entrar na batalha, difícil não é pegar na espada, difícil não é pegar na lança, difícil é permanecer debaixo de prova, de chumbo grosso e ser fiel a Deus. Dá uma mexida em quem está do teu lado e diz assim: difícil não é começar. Fala para ele. Fala aí. Começar todo mundo começa. Ir para a batalha todo mundo vai. Ser fiel a Deus no início todo mundo é. Afinal de contas é o famoso primeiro amor, que tantos dizem por aí. Estar na guerra, a princípio, é até animador, porque você diz: eita, que agora eu vou quebrar tudo, agora eu vou ser a baladeira de Jeová, não é assim que estão dizendo agora? A metralhadora de Jeová. Se prepara, inferno, que eu vou saquear o inferno, como diz a Bíblia. Aí daqui a pouco, tome chumbo grosso. Aí está o soldado querendo recuar. Aí está o soldado afastando para trás. Oi! Fica firme. Estequete. A palavra do Senhor é: permaneça na postura. Permaneça naquilo que você foi chamado. Permaneça na sua posição. Se mantenha firme no Senhor, continue sendo fiel ao Senhor, porque se recuar não é só entregar cargo não, é mudar de postura, é mudar de posicionamento. Fala de alguém que começou fiel, mas com a pressão dos bombardeios do inferno, está devagarinho recuando, devagarinho negando a fé, devagarinho negando o que aprendeu, devagarinho deixando de lado o que foi ensinado. Aí o capitão está dizendo para você, o general do general está dizendo: ei, fica firme, fica imutável naquilo que eu te ensinei, fica tranquilo, não sai da postura, não abandona a fidelidade que eu te ensinei. Meu Deus. O difícil não é começar, o difícil é permanecer.
O difícil não é começar, o difícil é continuar. Mas a Bíblia nos ensina que a vitória não está no começo. A vitória não está no meio. Não. Mateus capítulo 23, versículo 13, 24 e 13. O Senhor diz: mas aquele que perseverar até o final será salvo. Pronto. Tiago capítulo 1, versículo 12. O escritor diz a seguinte maneira: bem-aventurado aquele que sofre a provação, porque quando for aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido àqueles que o amam. Aleluia! Gálatas capítulo 6 e versículo 9 diz: e não nos cansemos de fazer o bem, porque no tempo certo colheremos, se não desanimarmos. Apocalipse capítulo 2 e versículo 10 diz: não temas aquilo que há de padecer, eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais provado, tereis uma tribulação de 10 dias, mas ser fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. A vitória está no final. É fácil começar, o difícil é permanecer. Fato é, inclusive, que ele diz: olha, permaneçam nesse sentimento. Aí ele abre um parênteses e diz assim: vocês duas aí, viu? Vocês duas, irmãs. Quem? A irmã Evódia e a irmã Sintique. Sintam mesmo no Senhor. O que é que Paulo está dizendo? Que a igreja segue caminhando como canto coral? A igreja está indo na direção que tem que ir, mas tem duas irmãs que resolveram botar o ponteiro do relógio para funcionar errado. Porque parece que sempre tem aquele que tem alegria de andar na contramão. Parece que tem aquele que tem felicidade de andar desalinhado. A igreja está indo para lá, ele faz questão de vir para cá. Aí o Senhor diz, usando Paulo: ei, eu não esqueci de vocês duas não, viu? Está na hora de se alinhar, está na hora de se consertar, está na hora de seguir o rumo que a igreja está seguindo. E a igreja está caminhando para o céu. Aleluia. Filipenses capítulo 3, versículo 14, ele diz: prossigo para o alvo. Vou dizer de novo: prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz: eu esqueci o que ficou para trás, porque o meu negócio é para frente, o céu é logo ali, meu negócio é chegar lá, irmão. Ei, estou sentindo Deus falar aos nossos corações. Segue adiante. No versículo de número 6, pulemos para lá, depois a gente volta. Deus ministrou muito ao meu coração nesse versículo hoje. Ele diz dessa maneira, capítulo 4, versículo 6. Não estejais, vou ler numa tradução mais fácil de se entender. Não estejais ansiosos por coisa alguma. Na tradução que temos em mãos é: não estejais inquietos. Olha a palavra que Paulo vai dizer para essa igreja. É o capítulo final.
Ele deixou a cereja do bolo para agora. Porque apesar de ser uma igreja que anda para frente, que olha para o alvo, que segue a Cristo, mas nenhuma igreja é perfeita e todo mundo está sujeito a errar na vida. E o conselho que Paulo vai dar é: não estejam ansiosos, inquietos, preocupados. Na tradução original desse texto é preocupados com a provisão. Porque esse termo ansioso ou inquietação aqui no original é uma preocupação com aquilo que se há de prover. É uma preocupação com aquilo que se há de vestir. Com alguma necessidade que precisa ser suprida. Em Mateus capítulo 6 e o versículo 25, Jesus usa essa mesma expressão quando ele diz: não andeis ansiosos, inquietos. Pelo que, Jesus Cristo? Pela vossa vida. Pelo que há vez de comer. Pelo que há vez de vestir. Olha que coisa tremenda. A ansiedade mencionada por Paulo aqui é a preocupação de que como será o amanhã? Como vai ser possível isso? Como é que eu vou comer amanhã? Como é que eu vou pagar o boleto de amanhã? Como é que eu vou pagar a fatura do fim do mês? Como é que eu vou me vestir na festividade ou no culto de domingo? A expressão é essa. Mateus capítulo 6, ainda no versículo 31, Jesus usa a mesma expressão, agora para repreender o povo que está inquieto, está ouvindo a palavra, mas preocupado com a comida, está ouvindo a palavra, mas preocupado com o que é que vai ser, está ouvindo a palavra, mas preocupado como é que vai ser o amanhã. Aí ele diz: não andeis inquietos. Aleluia. Se eu fosse dar um tema a esta palavra hoje seria vencendo a ansiedade. Porque o mal, irmão, que se apossa da humanidade nesses últimos tempos é a tal da ansiedade. Eu fui mais a fundo um pouco, igreja, e eu descobri que essa palavra para ansiedade, que é do grego merimarro, tem a mesma raiz, a mesma ponta inicial de dividido, de disperso. Porque o ansioso, ele não se concentra aqui. O ansioso, ele está aqui, ele está olhando para mim, ele está ouvindo a minha voz, mas ele está pensando o que é que ele vai comer quando chegar em casa. O ansioso tem o seu foco disperso. O ansioso não se preocupa em uma só coisa, ele não entende isso aqui, ele está aqui, mas está lá, mas está aqui. Já pensou no pai, já pensou na mãe, meu Deus, já pensou na roupa, já pensou no miojo, já pensou em tanta coisa. A mente dele está metralhando para todos os lugares. Ansiedade. A ansiedade é a preocupação. Diga comigo, preocupação. Mais forte, preocupação. O que seria isso, pastor? A ocupação antes da hora. A ansiedade é nada mais, nada menos do que o sofrimento pelo futuro. A depressão é o excesso do passado e a ansiedade é o excesso do futuro. Por isso chama-se preocupação. Quer dizer, ocupar a mente antes da hora. Ocupar a mente antes de chegar.
Eu estava vendo um estudo e o estudioso dizia, era alguém da área, e ele dizia que 70% das nossas preocupações chegam a não acontecer. A gente amanhece ou vai dormir dizendo, meu Deus, será que o carro vai ligar amanhã de manhã? Aí ele chega de manhã, dá na chave, o carro ligou. Mas ele não dormiu preocupado se o carro ligava ou não ligava. Tem alguém me ouvindo aqui, amém? Hoje Deus vai te dar o antídoto de se livrar dessa ansiedade e sair daqui confiando em Cristo Jesus. Aleluia! Paulo diz, não andeis ansiosos. Coisa tremenda. É a mesma expressão que Jesus usa em Lucas capítulo 10, versículo 41, quando ele está pregando a palavra, falando do reino, Maria sentada ouvindo a palavra, e Marta, meu Deus, como é que esse povo vai comer? Meu Deus, como é que eu vou alimentar esse tanto de gente? Só de discípulos são 12. Meu Deus, é boca demais para dar de comida hoje. Meu Deus, como é que vai ser? Será que tem pão? Será que tem trigo? Será que tem o vinho bom? Porque senão, como é que vai ser isso aqui? Aí Jesus diz, Marta, Marta. Aleluia. Aleluia. Ah, Jesus, estou doido para falar. Maria ouvindo a voz de Deus através do Filho, Maria se deliciando, e alguém diz assim, mas e a comida? E Maria, depois eu resolvo isso. Aleluia. Ora, meus irmãos, ali na sala está ninguém mais, ninguém menos do que aquele que multiplica, que com 5 pães e 2 peixinhos, faz uma multidão se alimentar, e a mulher está preocupada, como é que vai ser? Eita! Ora, meus irmãos, você serve um Deus que é o dono do ouro e da prata, é o provedor, é aquele que nunca te desamparou, é aquele que nunca te deixou, é aquele que cuidou de você em todos os momentos da tua vida, e você está preocupado com o quê? Ele diz, Marta, Marta, estás ansiosa, Marta? Estás inquieta, Marta? E aí vem a raiz da palavra, com poucas coisas? Com uma só coisa? Porque se eu me preocupo com uma coisa, não é ansiedade, é foco. Agora, quando eu fico preocupado, como é que vai ser? Como é que a galinha vai comer o pinto? Como é que vai ser lá? Como é que o milho da galinha vai ser posto? Como é que a lagartixa vai passar? Como é que vai ser? Como é que vai ser amanhã? Como é que vai ser sábado? Como é que vai ser sexta? Eu não estou entendendo nada. Deus está te dizendo, aquietai-vos. Para com essa ansiedade aí. Para com essa ansiedade. Vou repetir até você dar glória. Para com essa ansiedade. Para de perguntar a Deus como é que vai ser. Para de querer desistir porque não está vendo nada acontecer. Pastor, eu vou desistir porque eu não estou vendo concretizar. E quem diz que se você vê, você tem fé, irmão? Fé é você crer naquilo que não vê. É isso aí, fé é isso. É isso. Marta, Marta, por que estás ansiosa? Aleluia. Hã? Será que tem uma Marta por aqui? Acho que não, né? Hã? Jesus, voltando lá para o texto de Mateus, o pessoal suando, dizendo, como é que vai ser amanhã, hein? E Jesus está pregando, irmão. E o pessoal, rapaz, como é que vai ser a roupa do culto de amanhã, hein? Minhas mudas, minhas peças de roupa acabaram. Minhas combinações já eram. A mulher costuma dizer isso, né? Estou sem sapato, aí você abre o guarda-roupa, meu Deus do céu. Falei, você é uma centopeia, minha filha, por acaso? Hã? Homem não, homem eu só tenho esse terno aqui, ó, para as quartas. Aí o reverso, a Laine tem que ir lá no Facebook e olhar, vixe, quarta você já usou escuro. Aí você, no dia que enjoa a combinação, você bota o terno cinza e a calça preta, pronto, homem é assim. E o sapato, eu estou com os 4 lá, mas eu só uso esse aqui. E um grandão que eu ganhei, pronto, homem é isso aí. Mas as irmãs não, as irmãs temos um cuidadinho, né? Né, irmão? Como é que vai ser? Como é que eu vou sexta-feira para o culto?
E outra feia, ó, já acabou. E domingo? Domingo eu não aguento mais usar essas mesmas roupas aqui, viu? Como é que vai ser isso aqui? A saia rasgou. O vestido amassou. Como é que vai ser? Como é que vai ser amanhã? E o Natal? Tem gente sofrendo já pelo Natal. E a virada do ano? Como é que vai ser? E a ceia de Natal? Será que vem? Será que não vem? O Senhor diz para você: calma, aquieta a tua mente, fica tranquilo, porque eu sou o Senhor teu Deus. Eita, Jesus querido. Para de ficar sofrendo antes do tempo, o Senhor está te dizendo. Para de ficar perdendo sono por algo que ainda nem chegou, nem concretizou. Para com isso. Vai dormir o teu soninho em paz. Deita para dormir. Salmo 4, versículo 8. Em paz me deitarei e dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. O Herodes disse: Pedro, tu vai morrer. Aí o anjo chegou, Pedro está, ó. Pastor Éder disse que é de angústia. Está lá, Pedrão, ó. E o anjo: ei, vim te dar livramento, varão. Que é isso? Pedro: acorda, varão. E Pedro: diz a Bíblia, deu trabalho de acordar. Deu trabalho de acordar. Quer matar o capiroto de raiva? Durma em meio a uma turbulência. Durma em meio às preocupações. Durma em meio às tempestades. Quer ver a coisa ferver? Tire aquela soneca de sono para fazer bico de manhã. Faça. Estou terminando. Filipenses 4 e 6. Projeta, por gentileza. Não estejais inquietos por coisa alguma. Aí quando eu cheguei aqui, o Senhor chacoalhou a minha alma. Aí eu disse: Senhor, me ajuda aqui. E o Senhor foi falando ao meu coração. Em tempo de ansiedade, o que Paulo está dizendo nesse texto a partir de agora, é que em tempo de ansiedade, Cristo tem uma proposta para a sua igreja. E que proposta é essa, pastor? Uma paz que excede todo entendimento, capaz de te guardar nesse momento. Essa é a proposta de Cristo para você. Aleluia. Vamos dar um pulinho para o versículo 7 primeiro. Depois a gente volta aqui. Versículo 7, Paulo diz: e a paz de Deus, não é a paz com Deus aqui, é a paz de Deus. Que o quê? Que excede todo entendimento. Vou repetir. Ele acaba de dizer: não esteja ansioso, mas apresente a Deus em oração, em súplica e ações de graça. Aí ele diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Em outra tradução diz: vosso coração e vossa mente. Olha que texto profundo. Paulo está dizendo: se você tomar algumas atitudes, que daqui a pouco a gente vai mergulhar nelas, se você tomar uma certa postura, se você desenvolver algumas habilidades na presença de Deus, sabe qual é o resultado e a vontade de Deus? É derramar sobre você a paz de Deus, que excede todo o entendimento. Como assim, pastor? Paz aqui, irmão, é do grego eirene. No grego, paz do Senhor é eirene tu kyrios. A paz do Senhor. Eirene aqui quer dizer estado de tranquilidade na alma.
Paz aqui não é só a saudação, paz do Senhor. Não é só isso não. Paz de Cristo, paz de Deus, como dizem por aí. As mais novas estão dizendo assim, paz. Não é a saudação. A paz que excede todo o entendimento, essa palavra paz quer dizer estado de tranquilidade na alma. Porque Cristo nunca te prometeu uma vida tranquila. Se eu disser para você, aceite a Jesus que vai ser só maravilha. Se eu disser para você, entra no ministério que é só ganhar abacaxi, Coca-Cola e frango todo dia, eu estou mentindo. Porque em João 16:33, Jesus disse, no mundo tereis aflições. Tiago diz que a provação é o meio que Deus provoca perseverança. Resumindo, a vida do crente é entrando numa prova e saindo de outra. A paz que Paulo está dizendo que vai ser derramada sobre eles não é um estado tranquilo ou ausência de tormenta e tribulação. Não, essa paz é a calma interior, a calma no teu espírito, capaz de te fazer passar por qualquer tribulação, circunstância, provação, sem se atribular e sem pecar. Essa é a paz. Estou atribulado. Pastor, porque tem circunstância que vem para tirar. Vem mesmo. Desde a hora que eu cheguei, eu estou vivendo isso aqui. É uma seta atrás da outra. Um problema atrás do outro. E eu só olhando. Aí meu espírito quer ficar meio agoniado. Aí o Espírito Santo me lembra e diz assim, você tem a paz que excede todo o entendimento. Você tem a paz que é possível te fazer passar por essa prova com equilíbrio. Você tem a paz que te ajuda a manter a calma e a tranquilidade em momentos diversos e adversos na vida. Agora olha o que Deus falou ao meu coração nesta tarde. Nós temos que tomar algumas atitudes. E eu estava meditando, como eu disse, eu faço exegese de todo o texto, palavra por palavra, e eu descobri que a expressão guardar aqui é uma expressão militar também. Guardar aqui é uma expressão militar. Guardar quer dizer, nesse texto, no original, no grego phoreo, quer dizer montar a guarda para impedir a invasão do inimigo. Entenda porque não é uma paz sua. Entenda porque não é a paz que o mundo pode me dar. Entenda que não é a paz proveniente de um remedinho para dormir. Entenda porque não é a paz vinda de um calmante ou de um suco de maracujá. Entenda que essa paz é uma paz que Deus provê, a paz de Deus que excede todo entendimento, ou seja, é uma paz que ninguém tem compreensão, que ninguém entende, porque ela é sobrenatural. Essa paz montará guarda em volta do teu coração. Pastor, o senhor está dizendo que o inimigo vai tentar, o inimigo vai tentar, o inimigo vai fazer de tudo, vai mandar seta, vai mandar dardo inflamável, vai mandar o que for, mas tem uma guarda montada na frente do teu coração, e essa guarda é a paz que vem de Deus, e essa paz guarda o teu coração e guarda a tua mente. Então vamos desenvolver a mensagem. Eu tenho ainda quase 20 minutos aqui no tempo normal. Eu preciso desenvolver algumas habilidades, pastor, para não viver uma vida de ansiedade, isso. Para não viver balançando as pernas quando eu estiver sentado, isso. Para não viver como um turbilhão na minha, isso. Qual que é a habilidade? Primeira habilidade, anota aí. Guarde o seu coração
em Deus. A melhor maneira, eu estava conversando com o presidente hoje enquanto eu fazia a mensagem, e nosso amigo pastor Abraão, e eu mandei uma mensagem no grupo que nós conversamos e tratamos de algum assunto, e eu disse, a maior arma contra a ansiedade ainda é uma vida de oração diante de Deus. Nosso pastor disse, é verdade. A primeira ação que você precisa aprender a desenvolver, que eu preciso aprender a desenvolver nessa noite, é pedir ao Senhor que guarde o meu coração nele. Provérbios capítulo 4 e versículo 23. E quando se fala de coração aqui, você sabe que está falando da sede das emoções, daquilo que eu sinto, daquilo que eu estou desenvolvendo como sentimento. De 1 até 3, a igreja inteira leia comigo, por gentileza. 1, 2, 3. Sobretudo, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Quem guarda dinheiro aqui? Levante a mão. Pode continuar guardando, não tem problema não. Você pode guardar tudo. Você pode guardar dinheiro, maravilha. Você pode guardar o presente que você ganhou há 20 anos atrás e nunca usou. Minha mãe fazia muito isso. Eu cresci e descobri presentes de quando eu era criança, embalado em cima do guarda-roupa. Você pode guardar a mensagem de alguém. Você pode guardar qualquer coisa que você quiser. Mas a Bíblia te dá um conselho de tudo o que você deve guardar. De tudo que você quer cuidar, porque guardar aqui é proteger. Guardar aqui é esconder, é socar em algum buraquinho para não ser visto nem pego por ninguém. É a expressão que o salmista usa. Guardei a tua palavra no meu coração. Quer dizer, soquei a palavra, escondi, protegi, blindei. A Bíblia está dizendo, o sábio Salomão, de tudo que você deve guardar, guarde acima de todas as coisas. Está ali, sobretudo guarde o teu coração, porque é daí que procedem as saídas da vida. Não adianta estarmos na igreja se o nosso coração estiver sujo. Não adianta cantarmos, pregarmos, cultuarmos bem, se o nosso coração não estiver limpo. Provérbios 23 e 26, o Senhor diz, dai-me, filho meu, o teu coração. E esse provérbio é profético. Deus está dizendo, deixa eu guardar o teu coração. Deixa eu guardar o teu coração. Deixa eu guardar o teu coração. Porque se o teu coração tiver guardado, não tem mágoa de ninguém. Se o teu coração tiver guardado, não tem rancor de ninguém. Se o teu coração tiver guardado, não tem ruindade nesse coração maligna. Se o teu coração tiver guardado, não tem pensamentos malignos. Se o teu coração tiver guardado, a tua vida está preservada. Meu Deus. É por isso que o salmista no Salmo 24, verso 3 e 4 diz, quem subirá? Quem subirá ao monte santo do Senhor? A pergunta é, quem é que vai subir lá? Quem é que vai subir no monte santo do Senhor? Aí ele responde, aquele que tiver limpos de mãos e puro de coração. Pastor, isso é Antigo Testamento, vamos para o Novo. Mateus capítulo 5, versículo 8. O Senhor diz,
Bem-aventurado os limpos de coração. Por quê, pastor? Porque esses verão a Deus. Não tem como ver Deus com um coração maligno. Não tem como ver Deus com um coração rancoroso. Eu vou dizer isso aqui, Deus vai trabalhar na tua vida. Não tem como ver o Senhor com um coração preto, cheio de imundícia, cheio daquilo que não presta. Se quer ver o Senhor, está na hora de dizer: Deus, limpa o meu coração, me ensina a perdoar, me ensina a ser uma pessoa limpa de coração. Meu Deus, meu Deus. Tiago 4, versículo 8: chegai-vos a Deus, e Ele se chegará a vós outros. Limpai as mãos, pecadores de ânimo dobre, purificai o coração. Por isso que ele começa dizendo: me dá o teu coração, filho. Está escrito. Provérbios 23, 26. Dai-me o teu coração, filho. Por quê, Senhor? Para que os teus olhos observem os meus caminhos. Ele está dizendo: se o teu coração estiver guardado, você está firme na presença do Senhor. Se o teu coração está guardado pela palavra de Deus, você não sai do caminho que o Senhor te amou. Aleluia. Diga comigo, número 1. Diga forte, número 1. Guardar o coração. Coração aqui, meus irmãos, é sede de emoções. É sede de sentimento. E a pergunta é: como está o teu coração nessa noite? Como está o teu coração mediante as lutas e as adversidades? Mas o apóstolo disse: ele montará guarda não somente em volta do teu coração, das tuas emoções. E ele usa a palavra mente, que no seu original arremete a pensamentos, a foco, a propósito. Isso vai fazer sentido no versículo de número 8. Aonde está depositada a tua mente? No que é que o teu coração tem focado? No que é que o meu coração tem se inclinado? Porque no versículo de número 8, o apóstolo diz: quanto ao mais, meus irmãos, tudo que é verdadeiro. Palavra para crente, irmão. Então aonde que eu aplico meu coração e mente, pastor? Tudo que é verdadeiro. Se não tem verdade, já chuta aquele laço. Aonde que eu aplico meu coração, pastor? Tudo que é honesto. Se não tem honestidade, Deus não tem parte com isso. Se tem que ficar dando jeitinho brasileiro, andando errado, fazendo por baixo dos panos, Deus não está nisso, porque Deus é luz, e quem segue nele habita na luz. Onde é que eu devo aplicar meu coração, pastor? Em tudo que é justo, em tudo que é puro, em tudo que é amável, em tudo que é de boa fama. Se houver virtude, se houver louvor, aí ele vai usar a mesma palavra para mente, aí no original: nisso pensai. Nisso coloque a sua mente. Sabe o que é que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo, e se Paulo vivesse nos dias de hoje, ele ia repetir isso aqui com muita intrepidez, porque antigamente você não via ninguém com ansiedade. Sim ou não? Eu fui criado tomando banho de água da chuva, nos córregos. Eu entrava, deitava e deixava a vida me levar. Eu fui criado debaixo das goteiras, com a baladeira na mão, estilingue na mão, pá! Nunca fui bom disso. Nunca matei nada, porque errava. Mas eu fui criado brincando de tacobol. Eu fui criado apanhando.
Eu fui criado sendo corrigido. Eu fui criado na rua jogando futebolzinho. Eu fui criado assim. Eu fui criado tendo apelidos e mais apelidos. E eu já contei lá em casa os apelidos que eu tinha. Eu já era crente, menino novo, mas eu usava calça social assim, ó, com 12, 10 anos de idade. Aí meu apelido era calça de velho. Esse era meu apelido. Lá longe eu já vi um menino, ei, calça de velho. Mas nunca fiquei chorando pelos cantos, nunca fiquei chorando porque não devia. Mas o mal de hoje é a tal da ansiedade. Hoje, se disser que o cabelo está desarrumado, a terceira guerra mundial acontece. O que foi, menino, que tu está chorando? Papai disse que meu cabelo é desarrumado. Se chamar de feio, aí pronto, deu ruim. Aí tem que fazer terapia. Eu fui criado, minha mãe olhando para mim e dizendo assim, ô menino feio. Vai fazer isso hoje? Hã? Vai falar mais firme hoje? Conselho tutelar bate na sua porta. É aqui que estão agredindo emocionalmente uma criança. Não pode deixar na live aí, não tira não, deixa aí. É aqui que estão fazendo. Não, estão agredindo criança onde elas estão sendo colocadas para vender droga. É lá. Estão agredindo criança emocionalmente onde ela está colocando para ser aviãozinho. É lá. Aqui não, aqui eu estou cuidando do meu filho. Cuidando da minha filha. O que Paulo está dizendo é, aonde está o teu foco? Aonde nós temos empregado a nossa mente, o nosso coração? O que é que nós temos depositado tempo e energia para passar o dia? Sabe por que a tal da ansiedade está pegando muita gente? Porque passa o dia jogando Free Fire. Que passa o dia vendo dancinha no TikTok. Que passa o dia vidrado num videogame. Porque fica o dia inteiro assistindo o que não deve. Coloca a tua mente nas coisas de Deus e deposita a tua mente em Deus, que tudo vai dar certo. Fique de pé, por gentileza. Primeiro lugar, guarde o seu coração em Deus. Segundo lugar, versículo 4. Regozijai-vos só quando tudo estiver bem. Regozijai-vos só no culto de domingo, que a igreja está cheia. Regozijai-vos só dia 5 e dia 10, quando o salário cai na conta. Porque tem gente que quando o salário cai na conta, meu Deus, sai soltando fogos. No dia 15 está com uma tristeza terrível. Olha para a Bíblia. Paulo está dizendo, vou dar um conselho para vocês. E a palavra regozijai-vos aqui é do grego kairo, que quer dizer está extremamente alegre. Está contente. Só que essa palavra kairo era a mesma palavra usada para expressar uma alegria numa recepção. Quando dizia, salve o rei. Aí, irmão, era kairo. Era cumprimento com alegria. Recepção com festa. Encontro cheio de júbilo. Era quando alguém encontrava outro e dava um grito de alegria. Era o kairo. Temos que ter cuidado, igreja amada. Porque está difícil até de cumprimentar os irmãos hoje. Você vai cumprimentar o irmão, paz do Senhor, meu irmão. Paz do Senhor, minha irmã, meu irmão com a cara feia que dá até tristeza na gente. É Bíblia, estou aqui na Bíblia. Estou na Bíblia.
Paulo está dizendo, mantenham sempre a alegria. E essa alegria não é aquela alegria que dizem por aí. Não, pastor, minha cara está feia, mas meu coração está alegre. Mentira. Porque a Bíblia diz que um coração alegre formoseia o rosto. Deixa o teu rosto feliz, deixa o teu rosto alegre. Então tira essa tristeza, irmão, e saia daqui hoje com alegria. Cumprimenta os teus irmãos com alegria. Ai, paz do Senhor, pastor. Como é que tá? É, tudo na prova. Regozijai-vos sempre. Por que Paulo diz regozijai-vos sempre? Em Tessalônica ele usa a mesma expressão. Regozijai-vos sempre, regozijai-vos sempre. No frigir dos ovos, esse regozijar aqui mantenha a expressão de alegria. Mantenha a cara alegre. Por quê, pastor? Porque às vezes a luta aí está grande. Às vezes a dificuldade aí está grande. Mas está na hora de confundir o inimigo. Está na hora de confundir o inimigo. Vou dizer de novo. Está na hora de confundir o inimigo. Porque o inimigo está vendo que a coisa está feia. Está vendo que a prova está grande. Mas está aí você sorrindo, alegre, chorando por dentro às vezes, momentaneamente. Mas não perde o equilíbrio. Mas não perde a calma. Ai, Jesus. Diga comigo, regozijai-vos sempre. Ele fala sempre em quem? No Senhor. Eu fiquei pensando nessa mente, fiquei tirando vírgula daqui, colocando vírgula ali. Fui entendendo o original. Esse regozijai-vos sempre no Senhor.